ela faz coisas que tá além da mentoria, sabe? Porque, sério, não tem como eu falar, assim, o quanto ajuda. O quão é bem direcionado, sabe? Que eu queria estudar sem estar duvidando que que eu tava indo no caminho certo, sabe? Focando na coisa certa. E foi isso que aconteceu. Tanto é no final do ano eu tava com essa sensação. Tudo bem organizado, sabe? Parece que você estuda sem ter aquela pressão de que dá conta de 500 coisas, sabe? E tudo isso, e parece que não, que você só tem que estudar do jeito que tá ali, que é o certo. Estou muito feliz pela nossa conversa hoje. É Sim. uma conversa muito importante e acho que para as duas, né, na verdade. Uhum. Eh, e eu quero muito aí que você conte toda a trajetória, né, para o pessoal aí que está interessado em fazer a mentoria comigo, para saber como que, né, como que foi o antes da mentoria, o durante, o depois, para as pessoas saberem, se de repente eu posso ajudá-las, né. Então, vamos começar do começo. Então, primeiro se apresente, fale aí seu nome, eh, enfim, a sua idade, qual que é a universidade que você passou, enfim, conta aí um pouquinho pra gente, pode começar. Bom, meu nome é Maria Clara, eu tenho 19 anos, eu terminei o ensino médio em 2021 e eu passei na Univasf, aqui na minha Ah, cidade, em qual curso? em medicina, que era o que eu Ah, sempre quis. que ótimo, que ótimo. Então o curso, medicina na Univasf era efetivamente sempre foi o que você sempre quis, certo? Certo, para não sair de casa, não conseguir o sonho, então foi maravilhoso. Ótimo, bom. Tá certo. Então, Maria, partindo daí, vamos então, começar a falar um pouquinho do seu histórico escolar. Me conta, onde que você que escola, né, que você estudou no período do ensino médio, como que era o teu dia a dia, né, dentro da escola, se você era uma aluna mais aplicada, se você não era tão aplicada, como que foi esse processo antes, né, do vestibular até chegar aí o momento efetivamente de fazer o vestibular, de começar esse processo de Enem, enfim, provas. Conta um pouquinho essa etapa aí pra gente. Então, eu estudei em uma escola pública desde o ensino fundamental 2, na mesma escola. Eu fiz o ensino médio também nessa mesma escola e era numa escola militar, aqui na minha cidade. Assim, ela não era integral, era só. Primeiro foi período da manhã e depois eu fui para a tarde. E eu nunca, assim, eu sempre tirei notas boas, mas eu não era disciplinada, aquela aluna que, ai meu Deus, passou um conteúdo hoje, vou estudar. Eu deixava para estudar na véspera da prova e fazia as atividades normal, nada muito uau. Tirava boas notas, né, mas como acho que 90% dos alunos que, né, do ensino médio, Uhum, você estudava sempre antes da prova, né? Então tinha isso. lá uma prova, sei lá, na sexta-feira, na semana da sexta-feira você ia pegando esse conteúdo, ia relembrando, estudando, ou até a Lá Karina. na quinta-feira. Então só estudava na quinta, a prova era sexta, vamos estudar na quinta, que é melhor, assim garante que não esquece, é isso. Isso mesmo, desse jeito. Beleza, beleza. Então é isso mesmo. A maioria dos estudantes tem essa rotina, não dá para a gente negar, é isso mesmo que acontece. Beleza, é ótimo que você fale isso, porque às vezes as pessoas acham que as pessoas que passam têm aquela rotina perfeita, né? Uhum, E estudam todos os dias, e efetivamente eu falo isso no ensino médio, né? Depois a gente vai chegar
no momento aí do preparatório, que daí vai ser um assunto diferente. Mas, né, a gente dá para perceber que tem espaço para todo mundo, né? Dá para a gente alcançar o sonho tanto o tão sonhado, a tão sonhada vaga em medicina, né? A gente precisa, lógico, ter aí um esforço, tem uma dedicação, tem todo um preparo, mas é possível, né? Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que deixar é essa, né? Que é possível. Legal. Beleza, aí veio o terceiro ano do ensino médio. Conta pra gente como que foi esse terceiro ano, desde o início, porque se eu não me engano, você fez o terceiro ano no período da pandemia, é isso? Foi. O meu segundo e terceiro ano foi no período da pandemia. Aí, no meu terceiro ano, eu tinha como optar a fazer presencial ou online, mas eu escolhi fazer online, porque eu queria fazer cursinho também. E aí ia ficar mais leve para mim, eu não ia ter que me deslocar tanto, e foi isso. Eu escolhi fazer online. Tá E bom. aí, E conta um pouquinho como foi esse ano, né? Tanto com relação à escola quanto com relação ao cursinho. Os estudos, o dia a dia, a, a questão emocional. Conta como que foi esse ano em específico. hum, é, nesse ano, as coisas assim meio que ficaram. Eu não consegui ter tanto rendimento, nem no curso e nem na escola, porque eu tive problemas familiares e também eu não sabia o jeito certo de estudar. Começou tudo se acumulando. Eu nunca tinha entrado em cursinho, eu não sabia como era a rotina. E aí depois não conseguia mais estudar tanto direito. Tinha a escola também, com as coisas que tinha que dar conta da escola. E aí foi um ano assim que passei e realmente não consegui me dedicar ao tanto que eu queria, nem estudar tudo que eu queria, e não consegui, assim. Fui para fui para a prova, vou dar uma melhor, pensando que eu ia dar uma melhor, mas que eu já sabia que não ia dar certo passar naquele Uhum. ano, porque por causa de tudo, né, que eu falei. E como que foi esse momento da prova nesse ano do final, né? Do finalizando o ensino médio? Como que foi para você, não só o resultado, né, que eu quero dizer, mas assim, a prova efetivamente. O que que você sentiu? Você ficou nervosa? Não ficou? Como que foi? Assim, eu não fiquei antes da prova, no primeiro dia, eu fiquei bem nervosa. Só que, como eu não tinha essa doença, né, da ansiedade, eu não fiquei muito nervosa. Eu fiquei antes da prova, só que aí eu fui e falei, esse ano não foi como eu quis, mas aí eu vou fazer o possível e vai ser isso. E aí eu consegui fazer minha prova direitinho, não fiquei ansiosa e fiquei no final com a média de 698. Os acertos não foram os que eu queria, assim, não foi um resultado bom. E quando eu ia a nota, eu fiquei assim, triste, frustrada. Só que eu queria um novo ano para eu poder me dedicar do jeito que eu sempre pensei, sabe? Em estudar para poder conseguir passar. E aí, quando você recebeu então esse resultado, você ficou chateada, mas você já sabia que não ia ser um resultado bacana pelo teu ano, né? Por você não ter conseguido se organizar direito durante o ano. Eu acho que você aconselha o pessoal que está agora no terceiro ano, né? Que está vendo esse vídeo, que vai ver esse vídeo. Você aconselha o pessoal a fazer cursinho junto com o terceiro ano? Eu não aconselho. Eu aconselho a assim, eu aconselho a ter disciplina no ensino médio. E todos os assuntos que der no ensino médio, estudar bem direitinho, fazer questão do Enem. E aí, querendo ou não, sua nota vai ser boa fazendo isso. Uhum. Sem precisar ir para cursinho, porque
a minha experiência foi que eu não consegui me dedicar nem no cursinho e nem aproveitar meu terceiro ano na escola, que é uma coisa assim ótima o terceiro ano na escola. Aproveitar ali com seus amigos, com os professores, conseguir explorar assim o professor para ele lhe dar todo o conhecimento, sabe? Não consegui fazer isso, eu não aconselho. Eu acho uma rotina muito pesada e não consigo fazer nenhuma das duas coisas bem. Ok, então aí você finalizou então o seu terceiro ano, não conseguiu ter um resultado, né, bacana para o que você quer também, que é medicina, porque você queria, né, que era medicina. Hã, e aí, o que aconteceu, né, o que, enfim, depois disso tudo, do resultado disso tudo, o que aconteceu que fez com que você resolvesse procurar uma mentoria de estudos? Então, o ano começou, eu queria dar tudo de mim, me dedicar totalmente, só que comecei a cometer os mesmos erros do ano passado, sabe? Por mais que eu tivesse muita força de vontade, eu não conseguia, assim, me dar bem naquele meio que eu estava. Uhum, Eu escolhi fazer um cursinho online, mas era da minha cidade, então é como se fosse toda a rotina de um curso presencial, só que eu fazia online. Não era eu que fazia os meus horários, nem nada. E aí começou as matérias se acumularem e foi isso. Eu não conseguia, sabe, me desenvolver como eu uhum. queria. Daí por isso que surgiu a ideia de você procurar buscar uma mentoria de estudos, Foi. tá. E como que você chegou até mim? Então, foi pelo Instagram, eu pesquisei mentoria, aí Hã, apareceu lá, apareceu você e apareceu mais algumas, assim. De me agradar, eu só vi você e mais outra. Então, eu pesquisei algumas, só que eu só falei com você e outra. Era, era boa a proposta das que eu estava vendo, só que nenhuma focava na pessoa, sabe? Em estar bem, que era o que eu estava precisando, porque não adiantava eu ter ajuda, eu ter metas para fazer. Olha, isso daqui você vai fazer esse dia e tudo isso daqui. Porque eu não estava bem, eu não estava conseguindo fazer. E aí, todas as outras pareciam ser mais isso. Eu cheguei a falar com outra e era isso mesmo. Estabelecer metas no dia, só dizer o que você tem que fazer e você se vira e faz, sabe? E aí, eu já sabia que não era isso que eu queria. tá, então, o que efetivamente fez você optar por fazer a mentoria comigo, né, e a EQE, que é a Equilibre Seu Enem, e não com essa outra pessoa? Então, primeiramente a identificação, né, porque eu vi que ela falava que era uma estudante super ansiosa e eu estava passando por isso. E também na apresentação, que a Lei faz um encontro, assim, para poder dizer como é a mentoria. E aí, nessa apresentação, ela estava super interessada no que estava acontecendo comigo, em me deixar bem, e mostrou como era a mentoria, como é que ela pensava, e aí eu super me identifiquei. E é totalmente, ela disse que era totalmente voltado para mim, para as minhas dificuldades, para o que eu estava passando. Então, foi isso que me fez escolher a mentoria. Ok, então agora a gente vai entrar efetivamente, né, no processo. Então, eu queria que você me falasse como que foi o processo desde o início, né? Então, tudo que a gente fez, tudo que a gente trabalhou, cada etapa, enfim, conta aí para quem está ouvindo e quem está interessado entender um pouco mais de como que funciona a mentoria. Então, a primeira mentoria, assim que eu decidi que ia fazer, a primeira sessão, o primeiro encontro, foi para conhecer melhor como é que estava
meus estudos, como é que eu estudava, como era a minha rotina, quais eram minhas facilidades, minhas dificuldades. E aí, mais para a gente organizar, mas mais para se conhecer, assim, como é que funcionava, como é que eu estava acostumada. E aí, a Alessandra começou a organizar tudo do jeito que ela faz, organiza tudo bem lindo. E aí, ela fez ela me ajudou na minha rotina. Ela primeiro fez assim: olha, faz uma rotina, e aí vê quantas horas por dia que você tem para o estudo e me fala. E aí eu fiz a rotina também com a ajuda dela. Ela falou assim: tudo que ela me passava, ela dizia: se você está com dificuldade, fala comigo que eu ajudo. E aí eu fiz a rotina, o que é que eu tinha para fazer além do estudo, como era assim meu dia a dia. E eu falei quantas horas por dia eu tinha para estudo e ela fez a tabelinha de quais matérias no dia, quantas horas passar. E aí tinha o check-in, que é a ferramenta de estudo que a Ensina desenvolve. E aí tem lá tudo. Tem tudo para organizar, o cronograma, a rotina e quais eram os assuntos que eu ia estudar na semana. E também esse check-in é muito, muito personalizado, porque a Alexandra pegou meus módulos, que eu estava no cursinho da minha cidade, online, e aí pegou meus módulos, colocou lá todos os assuntos dos módulos divididos por matéria, e o passo a passo dos estudos, o tanto de tempo que eu deveria demorar em cada passo, e também, assim, a gente passou por uma dificuldade que foi o que eu escolhi como curso, né? Porque tinham aulas enormes, densas e muitas, 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 que não ia sobrar tempo para questões. E aí não ia sobrar tempo para questões, nem para focar no que realmente importa. E aí a Alessandra fez mágica organizando isso. E foi isso, eu consegui, sabe, nesse check-in tem tudo. Tudo que você puder imaginar tem, que ele organiza e lhe ajuda, assim, no passo a passo do estudo. Como que foi a questão do acompanhamento do seu progresso, né, dos seus estudos? Você lembra, como que a gente fez isso? Se isso foi, se você, enfim, o quanto que isso foi relevante para você, por exemplo, ficar mais tranquila, né, durante os estudos, até por conta, né, da questão da ansiedade que você estava tendo aí, você teve alguns momentos de crise durante o ano, né? Então, conta aí de uma forma, claro, né, até, se você se sentir confortável para isso, né, alguns pontos desse processo, né? Então, por que eu gostaria que você falasse disso, Maria? Para mostrar para as pessoas que o processo ele não é linear, entende? Então, assim, que a gente acha, né, que mesmo quando a gente tem uma ajuda de mentoria, que com certeza isso ajuda bastante no processo, mesmo assim, cada um tem a sua história e cada um tem o seu momento de vida. Então, não necessariamente as coisas vão ser bonitinhas, né? Então, vai contar aquela historinha de que, não, aí eu sentei para estudar e eu consegui me organizar, e aí fluiu, que foi uma maravilha. Não, isso não pode acontecer? Pode acontecer, mas assim, posso te falar que em 90% dos casos não acontecem. Então, eu queria que você contasse esses perrengues, alguns perrengues aí durante o ano, para a gente também mostrar para o pessoal que isso é normal e que mesmo com esses perrengues, né, a gente consegue contornar e consegue aí ter uma conquista bacana. Então, muito importante você dizer isso, porque, assim, quando a gente pergunta para alguém, como é que foi?
Aí todo mundo conta assim, às vezes conta como foi, mas, sabe, não tem aquele dia a dia de como foi difícil para você estar lá sentado, estudando, ou então algumas coisinhas que você passou, e aí ninguém conta. E você fica achando que tudo fluiu magicamente, mas não é assim, sabe? Então, quando eu conheci a lei, eu estava num processo muito assim, eu estava no ápice da minha ansiedade. Tanto é que eu já tinha decidido parar de estudar, eu não estava mais conseguindo estudar. Eu não estudo mais esse ano. Procurar mentoria foi uma ideia da minha irmã, e aí eu estava completamente desacreditada, assim, do estudo. Tava com dificuldade em tudo, em várias matérias. Nesse processo de eu tentar estudar e a ansiedade me atrapalhar, e aí eu tentar estudar e a ansiedade me atrapalhar. E Uhum. aí chegou um ponto de toda vez que eu ia estudar, eu tinha crise de ansiedade. Isso não estava mais me fazendo bem, sabe? Então eu decidi, não, não vou. Vou resolver primeiro minha ansiedade e depois eu vou estudar. Só que ali me mostrou que eu posso conviver, sabe, com essas duas coisas. E a ansiedade não é um processo fácil, eu posso ter, assim, por meses, anos, e aí eu não vou parar a minha vida por causa disso, sabe? Então, assim, quando eu comecei com a lei, eu tinha decidido parar de estudar e eu tava super desacostumada já. Porque, assim, a pessoa passa um tempinho sem estudar e já desacostuma. E aí eu tava super desacostumada, então a ler muito mais do que eu poderia imaginar. Por quê? Nunca queria imaginar, porque a Alessandra falou bem assim pra mim: vamos criar sala no Google. E aí você vai concluir o seu tempinho de estudo lá, que eu fazia 2 horas e tinha um descanso. E aí depois 2 horas de descanso. E aí a Alessandra ficava nessas 2 horas comigo, ela trabalhando do outro lado e eu estudando aqui. E aí eu comecei super devagar, não conseguia render muito nesses horários. Às vezes, quando eu estava só, eu nem conseguia terminar o horário. E aí, com a Alessandra, eu conseguia estudar, assim, o período todo. E eu fui pegando o ritmo. Foi mais ou menos uma semana ou mais que a gente foi fazendo isso para eu conseguir fazer isso sozinha. E aí, também a gente começou a fazer meditação. Foi umas 2 semanas de manhãzinha. A Alessandra fazia meditação comigo. E, assim, ela me ajudou muito a controlar. Não controlar, mas saber lidar com os meus pensamentos, sabe? Que eram muitos, muitos pensamentos, e aí ela me dava essa meditação que me ajudou a meu tempo de ócio, que ela também falou, assim, ela fez uma rodinha de aspectos saudáveis para o estudante. E aí, uma delas é o ócio, que é ficar assim um tempo sem pensar nada, saber, sabe, só deixar os pensamentos passarem. E aí essa meditação me ajudou muito, 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 que eu não sabia mais ter o ócio. Aí ela também me falou de aspectos como diversão, como ter tempo para amizade, porque até de rede social eu tinha me desconectado para poder conseguir estudar. E isso não estava me fazendo bem, porque acabava que o meu dia girava totalmente em volta dos estudos e não tinha o equilíbrio. Aí ela também me pedia para ser totalmente sincera sobre o que eu estava passando, assim, nos períodos de estudo, até fora também, para ela poder me ajudar. Ela me dava dicas de, sabe, dicas práticas. Tudo que eu estava passando, ela me dava dicas práticas e aí me ajudava totalmente. Às vezes, quando eu estava com alguma crise, alguma coisa assim muito difícil, ela fazia chamada comigo, sem estar agendado, sem estar incluído nas sessões de mentoria. Ela fazia comigo e aí me acalmava, me ajudava. E foi isso, meu ano foi assim, super bem assistida. Tudo que estava passando comigo, ela sempre me ajudava.
não é linear de maneira alguma, porque às vezes eu estava super bem, com ansiedade, conseguia me dedicar, e aí tinha algumas semanas que não. Tinha algumas semanas que era mais fácil estar ali sentada estudando, tinha outras que não. Então, sabe, todo dia era alguma coisinha para vencer. E não era mágico de maneira alguma estudar, estudando. E eu, mais uma vez, né, eu acho muito importante a gente falar isso, exatamente porque muitos acham que é algo, né, não tem uma fórmula mágica, né, para as coisas serem tranquilas e fluidas né, e Isso. super, super ok. E não é assim, não é assim que funciona. E a vida, de uma forma geral, não é assim, né, Maria? Então, a gente também Isso. conversou muito sobre essa questão da vida, né? Então, a gente sempre vai ter alguma coisa para resolver, sempre vai ter um perrengue para resolver dentro aí do nosso dia a dia. Hoje é ansiedade, amanhã pode ser uma outra coisa, e assim é. E é dessa forma que a gente evolui, né? Como seres humanos, como profissionais, é assim que a gente evolui, é passando por esses perrengues, é desviando disso, é entendendo por que que naquele momento a gente está passando por isso, é acolher esses sentimentos, né? Não deixar isso num cantinho guardado, porque isso não vai resolver sozinho, né? A gente precisa encarar. E foi isso que você fez, né? Você encarou de frente, por mais que tenha doído, por mais que tenha tido aí muitos momentos ruins, você encarou isso de frente, você soube encarar isso de frente. E, enfim, então, claro, né? Eu tive esse acompanhamento contigo e tal, mas assim, só foi possível porque você teve, você se abriu para mim, você confiou no meu trabalho, né? Então, isso é importante também. Se a gente não tem essa confiança do outro lado, a gente fica um pouco mais, né, travado, né, para fazer algumas coisas, alguns processos. Então, isso é importante também. Eu falo que a mentoria é um trabalho de parceria, né? Você contrata a mentoria, mas assim, o meu trabalho depende muito do que você faz e do que você compartilha comigo, né? Então, essa questão da sinceridade, de você falar que não estava bem, de você falar que não estava, que precisava ajustar alguma coisa no teu dia a dia, e a gente sempre indo, né, buscando o melhor para você, isso é porque você realmente, né, se entregou. Isso é bacana. Isso faz com que o trabalho, com certeza, seja mais fluido. Então, isso é muito bom. Vamos lá, beleza. Então, acho que deu para entender um pouquinho aí, então, do processo, deu para entender que não é nada, né, não existe mágica, que precisa de esforço, de dedicação, sim. Tem dias que você está ótima, tem dias que você não está, independente, né, de se você tem alguma questão com ansiedade ou não, vão existir Sim. dias bons e dias ruins, normal. E aí, tem um processo, né, então, dentro aí da mentoria, que é o treinamento no TRI, que eu lembro que a gente fez também isso, e também fez a questão dos simulados, né? Então, tudo isso, é claro, né, tem outros pontos dentro da mentoria, onde a gente faz a preparação para a prova, mas eu acho que esses dois em específicos, né, que foram simulados, inclusive os estudos através das questões dos simulados e o treinamento do TRI, acho que são um pouco mais direcionados a isso. Então, eu queria que você contasse a importância desses dois pontos em específico ou de outros que você achar adequado para a preparação para a prova. Então, a Lê sempre bateu muito nessa tecla de estratégia, né? De TRI, de simulado. E assim, não era uma coisa que. Eu escutava quando eu via algum vídeo no YouTube, eu escutava falar sobre isso, mas
nossa, eu tenho questão para fazer, eu tenho um bocado de teoria para ver, eu não vou fazer isso daí vai me ajudar, mas depois eu vejo. E aí eu não tinha noção do quanto era importante. E aí a Alessandra sempre bateu muito nessa tecla de, ai, vamos ver o TRI, de estratégia de prova, e do dia de simulado, como é que vai ser. E aí ela me ajudou, fez alguns encontros para falar e também me mandava pelo WhatsApp para dizer de questões fáceis, médias e difíceis, com base no padrão que ela sabe. E aí também ela falava assim quais matérias eu deveria focar mais e quais eu deveria focar menos, com base nos meus resultados passados. E também ela falava assim, montava os dias de simulados, quando era legal fazer, quando não era, e fazer o simulado como se tivesse realmente no dia do Enem. Porque às vezes eu fazia simulado, mas eu fazia de manhã, então eu fazia à tarde, mas minha manhã era totalmente, sabe, sem nada, só deitada, Aleatória. acordava tarde, E aí ela falou que no dia simulado era para fazer como se fosse no Enem. Não era para ficar sem fazer nada, era para acordar cedo, fazer exercício, comer bem, se arrumar, fazer justamente na hora do Enem. Ficar um tempinho lá olhando para o nada, como faz no Enem. E aí foi isso que eu fiz. Assim, eu ia treinando com. Quando eu fazia questão, eu tentava identificar se era fácil, médio, difícil. Eu focava pelo, pelo cronograma que a Alessandra me deu das matérias que eu deveria focar e também fazia os simulados, sempre testando a estratégia. E a Alessandra me deu uma ferramenta que era só de simulado, que ali eu colocava minha estratégia, o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava, para eu ir adaptando ela. Colocava a quantidade de acertos, de erros, colocava o que foi que eu comi, o que foi que eu fiz na manhã, e também uma parte muito, muito importante que era muito detalhado a correção dos erros do simulado. Aí colocava qual foi o tipo de erro, o assunto, o que foi que eu errei, e assim, no ano passado também eu fazia, no ano que eu não passei, eu fazia simulado, só que eu não corrigia, que é assim um grande erro, que eu acho que muita gente comete ainda, que é não corrigir. Nesse eu não tinha como não corrigir, porque estava lá o espacinho, era uma etapa, sabe, do que eu tinha que fazer. Não era apenas o simulado, era o simulado e mais essa etapa. E aí eu sempre corrigia bem direitinho minhas provas, e uma coisa que me ajudou muito foi a estratégia. Assim, o TRI foi bom comigo quando eu recebi minha nota, foi ótimo. E a estratégia de prova me ajudou muito, 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 muito. Uma coisa que me ajudou muito foi o primeiro dia. E o primeiro dia foi o que eu mais treinei, estratégia de prova, que eu ia realmente ali adaptando, vendo o que é que poderia melhorar. E no dia, assim, parece que no Enem tudo sai meio. Não sai nada como foi planejado, assim, da estratégia, só que a estratégia realmente foi uma coisa que fez diferença, uma diferença enorme principalmente no meu primeiro dia, que aí parecia que não ia dar nada no tempo, e aí magicamente deu. E nem as questões de português que eu fiz assim, mais correndo, e ainda assim, por causa da estratégia que eu tanto treinei, eu consegui ter um bom número de acertos. E foi isso. Muito bom, muito bom. A gente, claro, né, foi o que você falou agora, por mais que a gente treine uma estratégia, por mais que a gente treine aí os simulados, quando chega no dia, efetivamente, muita coisa não sai igual o que a gente treinou, né. Mas, assim, o importante, o que que é? Quando a gente treina bastante,
e chega na hora da prova, tem muita coisa do que a gente treinou que meio que sai no automático. Então, a gente não precisa ficar pensando muito para executar, sabe? Então, por isso que você falou assim, ai, magicamente as coisas funcionaram. Porque você já estava tão habituada a fazer daquele jeito que não precisa pensar muito, sabe? E aí que a gente sai na vantagem, principalmente porque no momento da prova, no dia da prova, por mais que você tenha feito simulados, rola uma ansiedade, rola né, uma emoção um pouquinho mais aflorada, isso é normal. Então, quando você não tem isso muito formatado, né, quando você não treina isso, as coisas saem um pouco desse controle, vamos falar assim. Né? Então, Sim. por isso que às vezes muita gente se perde no tempo, muita gente se perde, enfim, naquele processo todo, ou até mesmo, né, dá branco, por falta de treino, efetivamente. E assim, o treino é treino, o simulado é simulado, não é só fazer exercício, né? E essa questão também de você rever as questões que você errou e estudar em cima dessas questões, eu acho que também são importantes. Conta um pouquinho sobre esse processo em específico, Maria. E também fala se é legal ou não, tá? Porque eu sei que não é um processo fácil, não é tranquilo, não é super tipo, nossa, que delícia fazer. Conta aí essa parte também. Então, essa parte era difícil, porque tanto eu tinha um pouquinho de deficiência na teoria, quanto às vezes a pessoa erra por falta de atenção, por essas coisas assim. E aí não era nem um pouco delicioso, porque tinha que parar, assim, eu parava minha rotina de estudo normal para poder corrigir esse simulado. E aí, às vezes a pessoa pensa, nossa, que saco, eu não estou evoluindo na teoria, eu queria estar estudando a teoria de tal assunto. E aí parece que não está ajudando em nada, sabe? Principalmente nessas questões, que às vezes falta assunto. Só que ajuda muito, 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 muito. E até em etapas do estudo mesmo, tinha etapas que não era nem um pouco, não era bom de fazer. Por exemplo, a revisão, que a Alessandra botou lá para fazer uma revisão ativa. E, meu Deus, como eu odiava fazer essa revisão ativa, porque era um saco. Só que realmente ela faz. Assim, todas as etapas que ela coloca faz diferença, sabe? Fixa na cabeça da pessoa. E aí é muito melhor de lembrar depois. E aí, no dos simulados é a mesma coisa. Aí também ela aconselhava colocar no Anki e acabava que eu dava muito mais atenção para essas questões, sabe? Aí eu via, colocava no Anki, aí depois eu ia vendo ela nas revisões. E foi isso, assim, não é nem um pouco. Não é muito bom de estar fazendo, só que. E parece que não tá adiantando muita coisa, só que no final faz diferença. É ótimo você falar isso, porque a maioria das pessoas não curtem essa parte. Por isso que eu até te pedi para falar, porque muita gente não gosta, às vezes até pula essa parte, acaba não fazendo, né? E eu falo, faz, porque faz diferença. E a revisão Bang, né, e as revisões, né, quando a gente estuda os erros do simulado, isso é muito importante, porque a gente começa a ter consciência dos nossos erros. A gente começa, além, lógico, né, da gente ir tirando os gaps, né, do conteúdo ali do que a gente está estudando, a gente também começa a ter mais consciência do que a gente precisa realmente estudar ou reforçar, ou enfim. Então, quando a gente não faz isso, a gente simplesmente, eu errei. Eu errei. Mais um erro. Nossa, errei de novo. Só que, e aí? Né? Tipo, você não vai sair disso, né? Só errou e é isso aí? Não.
Então, e essa etapa realmente é uma das mais importantes, principalmente para evolução de nota. Principalmente para evolução de nota. Então, o pessoal que está mais estagnado, que de repente já está muitos anos aí fazendo cursinho e não sai daquela nota e tananã, pode ter certeza que fazendo esse tipo de estudo vai ser diferente. Então, mas, né, como a Maria falou, não é gostoso, não é delicioso, mas dá resultado. É isso que é importante. E assim, Uhum. um ponto também que eu queria que você comentasse, Maria, é como que era, que eu acho que até vou sair um pouco aqui do nosso roteiro, mas eu acho que não vai ter problema. Conta para o pessoal aqui, com relação à frequência de estudos, qual que era a frequência que você tinha e qual que era a quantidade de horas por dia que você tinha. Por quê? Muita gente acha que precisa ficar estudando 8 horas por dia, que precisa ficar, sabe, se matando em cima disso. E um dos pontos que eu sempre falo, que eu bato na tecla também, como você falou, é a questão de qualidade de vida, né? Então, eu priorizo qualidade de vida à quantidade de estudos. Então, conta para o pessoal como que era essa parte. Então, minha frequência do começo para o meio não era, assim, todos os dias. E também a Alessandra falava bem assim no começo, que eu lembro. Ela queria que eu estudasse a semana, e aí no sábado 3 horinhas, e aí no domingo acho que era simulado. Aí Uhum. eu falei bem assim: "Não, Ale, por favor, eu quero meu domingo, Para eh, mim! livre. Eu preciso muito do domingo, faz muita diferença para mim". Aí a gente também organizou isso, e aí, minha frequência do começo para o meio, não conseguia, assim, fazer todos os dias direitinho. Às vezes um diazinho eu conseguia estudar uma matéria, e aí, assim, a frequência não era tão, sabe, bem certinha. E aí do meio para o fim ficou melhor, só que ainda assim tinha dias que eu não conseguia, e aí ou então aparecia alguma coisa para fazer. Se eu não me engano, no começo eu tinha dias que eu tinha 6 horas, tinha dias que eu tinha 7 e, assim, acho que um dia ou 2 eu conseguia fazer 8. Uhum, E aí porque tinha dias que eu tinha que sair de casa para ir para psicóloga ou então para grupo de igreja, e aí eu tinha 6 horas. E tinha dias que eu tinha 7, tinha dias que eu tinha 8. certo. E aí foi isso, o Alessandro trabalhou nas minhas horas, não quis extrapolar nem nada, justamente para ter qualidade de vida. Às vezes não, às vezes eu tinha que sacrificar domingo por causa dos simulados, e quando começaram as revisões ficou um pouquinho mais intenso, só que aí eu já estava com um ritmo melhor, eu já conseguia, sabe, sacrificar sem aquele peso todo. Uhum. Mas foi totalmente equilibrado, eu saía, tudo que eu queria fazer, assim, tempo para fazer devocional, eu tinha, tudo isso para descanso, tudo bem equilibrado. E ainda dentro desse assunto, conta como que foi, conforme foi chegando perto da prova, esse ritmo de estudos. Foi aumentando ou diminuindo? Assim, meses antes aumentou um pouquinho por causa da revisão, só que quando foi chegando perto, assim, um mês, no mês da prova, semanas antes, foi diminuindo, foi ficando só revisão e a maior parte do meu tempo era para fazer qualquer outra coisa que não fosse estudo, nem ficar. Ela até me recomendou a não ficar em rede social para não ver o pessoal comentando, ai, falta não sei quantos dias para Enem, não sei o quê. Veja a coisa que vai fazer você passar na prova. E aí, tudo, assim, quando chegou perto, era mais revisão, e quanto mais perto diminuía o tempo de revisão, não via mais assunto,
o que eu tinha para ver, eu já tinha visto, foi o que ela falou. E aí, o que ia fazer diferença para mim era o descanso agora. E aí foi isso. E você acha que isso fez diferença? Fez muita diferença, porque eu não fiquei, sabe, naquele quando a gente tá perto de alguma prova importante, aí fica até o último segundo lá em cima dos conteúdos, sabe. Foi super importante para mim, fez muita diferença, porque aí eu consegui, eh, fazer o que me deixava bem, sabe, Uhum. pro pro Enem, não me sentir cada vez mais sufocada no estudo. Detalhe um pouco mais pra gente, tipo, conforme foi chegando o período da prova, comenta assim os 15 dias antes, vai, das provas, né? Do dia 1 e depois a semana do dia 2. Comenta como foi, o que, que a gente fez, como você se sentiu, e o mais importante, eu acho, compara como foi este ano, né, 2022, com 2021, nesse sentido. Ah, sim, eu vou falar um pouquinho antes, só para falar da sua revisão, que quando chegou, assim, acho que foram uns 3 meses antes do Enem, aí a Alessandra me chegou com a revisão toda pronta, totalmente pronta, bem detalhada, bem organizada, falando os dias simulado, quantas horas de estudo, quantas horas de revisão, o que revisar, as matérias, como ver quantas questões eu tenho que fazer por matéria. E assim, foi maravilhoso. Tudo que ela faz é totalmente organizado, bem direcionado, e foi isso, eu fui fazendo as revisões mais perto, assim, uns 3 meses antes. E aí, quando foi na semana, assim, quando chegou mais perto, eu até comentei com a Lê que eu estava me sentindo, assim, como eu nunca tinha me sentido antes, que eu me senti, que eu estava com o dever cumprido, sabe, de todo dia ter feito um pouquinho, porque às vezes, até quando eu estudava mesmo, em 2021, acho que foi no ano que eu não passei, não era aquela coisa, sabe, de todo dia fazer um pouquinho. Às vezes fazia muito, outro dia fazia nada. E aí não tinha essa constância. E aí, nesse ano, que todo dia eu tinha feito um pouquinho, todo dia eu tinha feito, conseguido superar alguma coisa. E assim, de ter me direcionado para o que realmente ia fazer diferença, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu nunca tinha sentido, e eu estava me sentindo assim, perto da prova. E, assim, comparando 2021 com 2022, 2021 eu estava me sentindo, assim, um pouquinho péssimo, porque eu não tinha conseguido me dedicar o quanto eu queria, em relação ao planejamento, e em 2022 foi muito melhor. Já na questão do emocional, em 2021, antes da prova, na manhã da prova, eu me senti nervosa do primeiro dia. Só que como eu não tinha a doença de ansiedade, não estava envolvida nisso, eu consegui fazer uma prova tranquila, sabe? Eu consegui tranquila, fazer tranquila. E em 2022, por mais que eu tivesse me preparado, eu estava sentindo que eu não ia conseguir fazer a prova. E a Lei me ajudou com isso, ela fazia chamada e tudo, só que não tem como, sabe, é um nervosismo, assim, que vai chegando por causa da Uhum, prova. E aí eu pensava que eu não ia conseguir fazer a prova, de maneira alguma. E aí a gente foi trabalhando isso, e a Alessandra me deu, assim, estratégias para fazer na hora, e até no meu primeiro dia, assim, nos 2 dias eu estava bem nervosa no dia, só que no segundo dia eu fiquei nervosa antes de fazer a prova. Na hora eu consegui fazer direitinho. Já no primeiro dia eu estava tranquila na manhã e quando cheguei lá na prova, comecei a me sentir ansiosa, super ansiosa. E aí eu fiz as estratégias que a Lê tinha me ensinado e eu consegui me tranquilizar no tempo. Assim, uma grande surpresa para mim. No tempo de que a gente espera a prova. Eu consegui me uhum, tranquilizar, e aí abri o tema da redação e fluiu, eu consegui fazer, ótimo. tranquila.
E Ótimo. aí foi. E aí, em relação à questão de estudos, em 2022, estava sem comparação com 2021. Assim, tudo que eu já falei, planejamento, estudo, de estar tranquila com o que eu tinha feito, sabe? Me fala uma coisa, você 2022, você se dedicou mais, certo? Certo. E que ano que você acha que foi mais leve? 2021 ou 2022? 2022. Por mais que eu tenha passado por vários perrengues, eu aprendi muito, não só em relação ao estudo, mas também em relação à vida, sabe? E ela me ajudou muito com isso também. Em relação a tudo, por mais assim, que na hora que a pessoa tá passando, ache que, nossa, horrível, a pior coisa que eu já passei. Mas que, por exemplo, hoje, olhando, eu vejo que, sabe, teve momentos de aprendizado que eu consegui, que eu posso aplicar para minha vida agora, sabe? De fazer um pouquinho cada dia, de ter disciplina, de ter equilíbrio, de como as coisas podem ir melhorando, sabe? Uhum. Então, e 2021 também foi um ano muito conturbado, assim, uma coisa por cima da outra. E aí, 2022, apesar de tudo, foi mais leve. Foi um ano de muito aprendizado. Que bom, muito bom, muito bom. E vamos lá, olhando tudo, né? Olhando todo o processo, falando não só da questão emocional, mas também do processo de estudo em si. Quais que você acha que foram os seus maiores desafios? Dentro do processo de estudo, dentro do teu processo, da questão emocional, é, enfim, dos horários, da constância, de tudo que rolou, quais que você acha que foram os maiores desafios? Então, eu acho que um dos meus maiores desafios que eu bati muito na tecla durante todo o ano foi: Ale, eu quero ver teoria. Eu quero ver teoria, 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 teoria. Não tinha, assim, nenhuma segurança. E ela falava: calma, vamos ver o simulado. Calma, vamos fazer questões. Vamos ter mais estratégia. Você não precisa só de teoria. E aí, um dos meus maiores dificuldades foi isso, sabe? Às vezes eu estava conseguindo fazer tudo, e aí minha cabeça voltava, meu Deus, mas eu tenho que ver teoria. Aí eu falava para a Alessandra, mas e a teoria? Eu queria mais um pouquinho. E aí ela falava isso. E aí, outro desafio meu era a ansiedade, porque eu estava totalmente travada em tudo, assim, tudo que você imaginar. Em matéria, tem matéria que eu achava que eu não conseguia estudar, porque eu não tinha base, eu tenho muita dificuldade, não vou conseguir. Aí, simulado também, no começo, assim, mas no meio também eu tive muita dificuldade. E, assim, a Alessandra me ajudando em tudo isso, assim, tanto que eu tava travada em tudo, mesmo com assim, eu falando tudo isso, não dá para imaginar o tanto que a Alessandra me ajudou, sério. Porque é um ano inteiro, são várias coisas que a pessoa até esquece do que passou, do tanto que foi difícil, e aí que conseguiu superar, sabe, tudo aquilo. E, assim, a experiência é única, por mais que eu fale, não tem como imaginar todos os detalhes, assim, que a Alessandra ajuda, tudo que ela faz, que tá muito além da mentoria. Nada, é nada. Eu lembro algumas passagens aí do teu processo. Uma delas foi a questão que você falou agora de teoria, né? Foi de você é, você não só queria ver a teoria, mas você queria entender cada palavra que o professor falava na aula. Era todo detalhezinho. Eu
por exemplo, qualquer coisinha no módulo, eu falava, nossa, mas eu não sei o que é isso. Aí eu lá e pesquisava o que era aquilo, sabe? Eu não queria entender o contexto geral, eu queria entender cada detalhezinho. E aí a E aí isso coisa também não me fluía. prejudicava muito. Uhum. Era. E não só nos estudos, né, na teoria, mas eu lembro que na redação também acabou rolando também uma questão Isso. A assim, né? Que você ficava redação muito era. Eu tempo tinha muita. pesquisando. Isso, eu tinha muita. Assim, por mais que eu conseguisse tirar nota boa na redação, eu tinha muita dificuldade em querer fazer todos os passos. Não que seja ruim isso, mas de passar muito tempo em cada passo. E aí eu pesquisava, eu tinha que ver todos os vídeos daquele assunto, todos os sites daquele assunto. E aí, o que nem fazia tanta diferença assim na redação, porque a redação tem várias regras para se seguir, que só em seguir as regras já ocupa metade da redação. E aí o resto é repertório, e aí nem sobrava muita Uhum. coisa para o desenvolvimento, e aí eu queria passar várias horas lá pesquisando, sem nenhuma estratégia, sem nenhum. Sim. Que não fazia diferença no final. E aí a Alessandra também me ajudou nisso. Desencana disso, foi um trabalho assim, para Falava, desencanar disso. Maria, não vai, isso não vai te ajudar, tá te atrapalhando, ao invés de te ajudar, tá te atrapalhando. Porque é isso mesmo. O que acontece? Quando a gente, não só a parte da pesquisa, né, mas a teoria também, né? Quando a gente fica muito focado só em teoria e pesquisa, no caso da redação, a gente tem essa falsa impressão de que a gente está estudando e que aquele conteúdo a gente né, a gente está se enchendo daquele conteúdo, ou então, é mais uma que eu consegui passar, vai, vamos falar assim. Só que é falso. Esse sentimento é falso, porque quando você só consome conteúdo e depois vai fazer qualquer teste, você vai ver que não vai ser efetivo, você não vai conseguir tirar uma nota legal a partir disso. Então é óbvio, o conteúdo eu falo, né? A teoria ela é importante, mas ela é importante quando você efetivamente não tem base, né? Quando você efetivamente não sabe nada de nada e tal. Quando você tem essa base, é mesmo desenrolar. E assim, travou em algum momento, aí sim você vai olhar o conteúdo, você vai ver alguma aula. Mas caso contrário, é ir seguindo e fazendo exercício. É isso que vai dar essa sustância, né, para a gente fazer, para a gente conseguir chegar lá. Legal. Agora, Maria, vamos partir para um outro assunto, né? Então, beleza. Você fez a prova, tudo mais, foi tudo ótimo. Apesar de você ter demorado para corrigir, né? Você estava morrendo de medo para corrigir. Foi, toda hora. Assim, passava uns dias e ela falava comigo. E aí, você viu? Eu falava, não, não tenho coragem. Mas eu vou. Oh, Maria, pelo amor de Deus, você está sofrendo por um negócio que você não sabe o que rolou. Assim, para de sofrer, vê logo esse resultado, Maria, Sim, era né? desse jeito. E aí, depois que você viu o resultado, você teve uma surpresa, né? Que você Foi, estava porque. imaginando uma coisa diferente do que você viu, certo? Isso. Eu imaginei que meu primeiro dia não tinha sido tão bom, justamente porque lá no dia não sai nada como. Assim, sai como planejado, mas só que muito mais rápido, assim, a pessoa tem que Você lidar tem com várias coisas. ferramentas, né? Na verdade, é diferente porque você tem ferramentas. Quando você tem ferramentas, mesmo que aconteçam coisas diferentes, que foi o que aconteceu com você, a coisa flui. Eu imaginei que não tinha sido tão bom. Eu consegui fazer tudo, só que eu imaginei que não tinha sido tão bom porque não saiu exatamente como eu vinha treinando, né? E aí, quando eu vi os meus acertos, eu fiquei, meu Deus, mas é muito perto do que a Alessandra falou para eu tirar. E eu fiquei assim,
será que dá? E aí falou: "Olha, pode ser que dê sim, vamos esperar a nota", e foi muito bom. O meu segundo dia não foi tão bom, só que por causa do TRI, poderia ser que desse, né. Não foi tão bom, mas foi dentro do que você estava treinando também, É, né, dos isso. O que eu simulados. estava fazendo nos simulados foi bem real, assim, foi bem perto o que eu estava fazendo nos simulados e o que saiu na prova. E mesmo a prova tendo sido um pouco acima, né, do nível que normalmente é, né, falando de matemática, Uhum. física principalmente, mesmo assim você conseguiu manter aí o teu resultado, né? Foi, isso foi muito bom. Beleza. Aí chegou o SISU, né? Então a gente acabou fechando um outro pacote, né? Uma outra assessoria, na verdade, né? Nem nomeio como mentoria, mas uma assessoria para a gente trabalhar aí o resultado dentro do SISU. Porque afinal de Uhum. contas, né? A gente tem lá a plataforma, tem as duas opções para colocar a nossa nota e só consegue ver efetivamente o resultado daquilo quando vira o dia. Então a gente fica um pouco limitado para entender quais as opções, né, para entender tudo. E me conta como que foi esse processo, o que que você achou, se isso te ajudou, o quanto que isso te ajudou, me conta um pouquinho disso. Então, quando eu recebi a nota do SISU, a gente ficou muito feliz. Eu mandei pra ela falou assim: "Nossa, mas pelos resultados, pelas notas de corte, pode ser que dê, tem grandes chances". Aí eu falei: "Tá bom". Quando chegou perto do SISU, ia ter 8 dias, assim, muitos dias mesmo. E também, assim, minha primeira opção sempre foi aqui na minha cidade, eu queria passar nela. E eu nunca nem olhei, assim, direito para outras, e podia ser que minha nota subisse, né, a nota de corte subisse da minha cidade e aí não desse para passar. E como minha nota dava para eu passar em outras, podia ser que eu ficasse sem vaga só porque eu só queria ficar na minha, sabe. E a gente estava aberto a ir para outros lugares também. E aí a lei falou que poderia me ajudar com isso, aí a gente fechou a assessoria e, assim, a lei selecionou no Nordeste, que não tinha necessidade de eu ir para outras regiões e tinha muitas opções só no Nordeste. E aí eu falei: "Tá bom, vamos selecionar o Nordeste". E aí a lei botou lá. A gente selecionou especificamente as que davam, sim. Pronto. Aí selecionou essas, colocou lá, fez uma relação, colocou todas, aí colocou a distância aqui de casa, que era um fator, assim, importante para mim, colocou, quão bem conceituadas elas eram, número de vagas, as últimas 3 notas de corte, e colocou minha nota lá já calculada os pesos, para eu poder ver a chance. E também fez uma estimativa de quanto ficaria a nota de corte delas esse ano. E aí, por causa dessa relação, eu pude escolher a segunda opção, né, pelos fatores, assim, que mais me interessavam, mais eram importantes para mim, eu pude escolher minha segunda opção e também minha primeira opção se a Univasf subisse muito, né. E aí Uhum. eu coloquei, eu fui vendo, fui monitorando as que eu queria, as que eu selecionei lá, que seriam legais para eu ir também. E eu fui vendo, assim, eu fui vendo quais eu teria chance de passar. E aí isso me ajudou muito, porque se tivesse subido muito, eu ia ficar perdida lá, porque por mais que a gente possa pesquisar, né, eu, por exemplo, não tenho uma visão tão ampla assim, e também não sou tão organizada assim para botar todas lá e saber pesquisar tudo, tudo que ela botou lá, eu não sabia nem pra onde é que ia. E aí me ajudou muito, muito, muito.
Que bom. Aí todo dia a gente fazia atualização, né, Isso. dos resultados. Aí, isso. Todo dia que saía lá parcial, a lei botava as parciais, e aí eu ia vendo quais era que eu estava mais próxima, quais abaixavam, quais subiam, e foi isso. Todos os dias de SISU a gente ia monitorando todas. Legal. Então, isso te ajudou bastante também. Inclusive, você acha que te ajudou a ter mais tranquilidade na escolha? Tudo bem que, né, no final das contas, a gente conseguiu a Univasf, mas caso não desse para colocar a Univasf, você acha que você teria tido mais tranquilidade nisso de ter feito alguma outra escolha? Com certeza, porque se não tivesse essa relação e a Univasf não se tivesse subido muito, mas como estava oscilando muito durante os dias, eu ia ficar, meu Deus, será que eu vou passar? E aí eu ia ficar totalmente ansiosa, coisa que eu não fiquei, Uhum. e ia ficar só totalmente insegura, sabe? Pensando, acho que não vai dar, acho que vai, acho que não vai dar. Meu Deus, eu preciso procurar outras e aí ficar nessa. Uma coisa desgastante, sabe? Todos os Sim. dias ia ser totalmente desgastante. E aí veio, enfim, né, a aprovação, chegou lá o tão esperado dia, né, de você receber essa notícia. Conta como que foi aí na tua casa, como que foi, enfim, para você, quando você viu ali o resultado efetivamente, né, na universidade que você queria, conta. De emoção, foi mais quando eu recebi a nota do Enem, que aí eu vi que Tá. estava boa, aí eu chorei. Fiz tudo que eu tinha que fazer, chorei, fiquei super feliz. E aí, quando saiu a nota do SISU, foi um momento de muita felicidade. Assim, não chorei aquela emoção, mas foi de muita felicidade. E, assim, foi uma sensação de que meu sonho ia se realizar, sabe? Meu sonho de criancinha, que eu sempre quis ia se realizar. Tudo que eu sempre sonhei pra minha vida, que ia se realizar, sabe? Porque é só uma faculdade, que a pessoa pode se realizar de várias outras formas, sabe? Tem tudo. Tem eu na faculdade, tem a minha vida toda. Tem minha família, meus amigos, o que eu faço, que eu gosto de fazer. Só que também é uma parte muito importante essa, sabe? De, nossa, o que eu sonhei vai se realizar. E aí, eu nem consegui, quase que eu não conseguia dormir de tanta felicidade. E pensando, meu Deus, que, sabe, tudo vale a pena. E às vezes quando. E também eu pensava, quando eu estava estudando, pensava que estava muito longe. A lei me mostrava nos resultados que estava pertinho, só que mesmo assim, aquela insegurança, sabe, de estar muito longe, que eu não vou conseguir. E quando a pessoa passa, vê o tanto que faz sentido, sabe? Tá ali no processo. E Uhum. aí eu fiquei muito feliz com isso, do tanto que valeu a pena. O que você acha que teria acontecido se você não tivesse feito a mentoria? Vamos fazer a pergunta diferente. Qual que você acha que teria sido o seu cenário? Assim, eu tinha acabado de começar a terapia, e aí minha ansiedade estava muito no ápice ainda. E aí, como eu tinha decidido parar, enquanto a ansiedade ainda estivesse assim, quando eu conseguisse controlar mais com a terapia, assim, mais depois do meio do ano, eu ia decidir voltar a estudar. Eu acho que sim, porque por mais que eu tivesse períodos desacreditados, sabe? É o que eu queria. Era a minha única opção. Aí eu ia tentar estudar. Talvez ia voltar a estudar do mesmo jeito de antes, sem nenhuma estratégia. E aí meu resultado ia ser idêntico a 2021. Eu acho que era isso que teria acontecido. Legal. E me conta uma coisa. Quando a gente conversou, né, que eu te apresentei o projeto e tudo mais, quando eu fiz a proposta para você,
Eu lembro que vocês demoraram um tempinho, né, para me responder, e eu percebi que a questão do valor inicialmente foi um ponto, foi uma questão. Você acha que isso realmente, naquele momento, foi um ponto, né? Foi uma questão, quase foi um impeditivo de você fechar a mentoria? Conta para mim isso. Foi, porque como no começo do ano eu tinha uma visão totalmente diferente. Então eu decidi fechar um curso que era muito o valor dele não era baixo, sabe, era bem carinho. Pode falar o que você acha, de verdade. Fala mesmo. Tá. E aí o valor dele era bem carinho e a gente já estava pagando esse curso, né. Então, a gente nunca tinha, pesquisado mentoria, nada, nunca tinha nem eu nunca tinha me interessado por isso, eu pensava que dava para fazer tudo só. E aí, foi isso, com o valor do curso e com o valor da mentoria, ia ficar bem pesado, sabe. Só que aí minha mãe, estudou mais como é que a gente poderia fazer, e aí disse que dava para fazer. Até porque ela diz que é um investimento, né, não é gasto, que Sim. é um investimento e como não ia adiantar só o curso, não dava para ficar sem, sabe. Uhum. E aí foi isso. Tá. Não acho assim, como eu não tinha nenhum contato com mentoria, eu pensei que o valor era salgado. Só que depois que eu fiz, eu acho que não é, porque poderia até valer mais, porque Era isso que eu ia te perguntar agora. O que depois do é, processo todo, então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. uhum. Mas hoje, qual que é a tua visão com relação a esse mesmo ao valor que você investiu? Nossa, eu acho, assim, que vale até mais, porque como eu já falei aqui, já mencionei, que a lei faz coisas que tá além da mentoria, sabe. Então, eu acho que o valor tá super justo, como eu já falei, poderia até valer mais, porque, sério, não tem como eu falar, assim, o quanto ajuda. E tudo o quão é bem direcionado, sabe, bem focado. E foi até uma das coisas que eu falei no começo, que eu queria estudar sem estar duvidando que eu estava indo no caminho certo, sabe, focando na coisa certa. E foi isso que aconteceu. Tanto é no final do ano eu estava com essa sensação. Tudo bem Uhum. organizado, sabe, parece que você estuda sem ter aquela pressão de ter que dar conta de 500 coisas, sabe, porque estudar, a pessoa tá estudando, aí quando pensa que não tem que fazer um simulado, aí corrigir, aí ver se tá estudando certo, as técnicas de estudo, e tudo isso, e parece que não, que você só tem que estudar do jeito que tá ali, que é o certo. E agora, Maria, para finalizar, eu queria que você deixasse então um recadinho para quem está pensando em fazer ou para quem está nessa jornada, né, que você já esteve, de se preparar para o vestibular, para medicina, qual que é o conselho que você dá para quem quer fazer uma faculdade de medicina, né? Não só a questão de você indicar ou não a mentoria, mas de uma forma geral, dá a tua palavra final aí para quem está na jornada ainda. Depois que eu passei, eu entrei no grupo de WhatsApp dos calouros, e aí o pessoal lá falando: "Ah, que eu estudei poucos meses, que eu estudei online, eu estudei com cursinho, eu estudei passei 5 anos, passei meses". E aí eu vi que aí eu pensei assim: "Nossa, como seria mais legal se tivesse essa interação entre vestibulandos e quem passou", sabe. Uhum. Porque é outro mundo, assim, de a pessoa ver que dá, sabe, do jeito que você tá, quem você é, dá pra passar. E aí eu às vezes eu ficava pensando muito nisso, que estava longe, mas que na verdade, só
continuar perseverando, sabe, do jeito que você tá, dá pra passar. E aí teve gente que falou que passou mal durante a prova, teve gente que falou que saiu chorando, pensando que não ia passar, e aí de como é normal essa insegurança, sabe, da gente. Uhum. E aí, de falar isso, de só continuar do jeito que você tá, não ficar inseguro, que nem eu ficava, pensando que eu não ia conseguir nunca, porque do jeito que você tá, com sua trajetória, vai dar pra passar. E o quanto que é importante, o quanto que foi importante para você ter um acompanhamento? Assim, de 0 a 100, 100. Porque, como eu falei, eu não estava conseguindo fazer nada. Então esse apoio foi muito, muito importante para mim, sabe, de conseguir fazer tudo. É isso, falamos bastante, falamos muito.